Hein, pastor? Então, a gente vai abordar, né, sobre a Bíblia, esse episódio inteiro, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho e falar o que define algo como nerd. Porque a gente está trazendo essa pauta da Bíblia ser o livro mais nerd. O que define algo como nerd? Porque na minha infância, eu sempre fui o nerd, né? Sempre fui o nerd, daí, só que tinha que ser, na minha época pelo menos, hoje em dia mudou um pouco, né? Tinha que ser o estudioso, ou às vezes até que sofria bullying. Eu até tinha essa questão de brigar muito, então eu não sofria tanto bullying assim. Mas as tentativas iam muito. E eu sempre fui da igreja também, né? Sempre fui cristão. Então, na minha infância, eu fui muito reprimido quanto a algumas questões de ser nerd. Não podia ter as cartinhas, não podia assistir certas coisas. E meu pai jogou fora meus decks de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia tava valendo um dinheiro isso daí. Mas isso é a percepção mais rasa de ser nerd, né? O que define ser um nerd assim pro senhor? Então, assim, Leonardo. Deixa eu encontrar um jeito certo de falar isso. Porque quando a gente pensa em nerd, muita gente vai lembrar daquele filme lá dos anos 80. A Vingança dos Nerds. Da Vingança dos Nerds. Lambda, o cara de óculos, né, cara? Aquele estereótipo clássico americano, né, cara? O cara de óculos. Desengonçado, cheio de coisa fechada, protetor de caneta no bolso. Clássico dos filmes, que fazia o contraponto do jovem atleta rei do baile, né, de formatura, coisa bem de cinema americano. Então esses contrapontos, assim. Só que tem a música do Seminovos, né, o nerd de ontem é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Então o que essa música é excelente. Excelente, né, cara? O Seminovos aí fez uma música muito legal, falando o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Então, o Vale do Silício hoje é composto por esses nerds, né, cara? Se a gente pegar os caras mais ricos do mundo, são todos nerds. Então, o nerd é uma cultura que vai além do cinema, né? O cinema estereotipou muito a questão de ser nerd, né? Então, quando você pensa em nerdice, ser nerd, ele coloca uma coisa muito limitada até. Né, aquele cara que é introspectivo, que é desengonçado, que é antissocial, que não se envolve com ninguém. Que às vezes até um subgrupo, né? Exatamente. Uma pessoa mais à margem da sociedade. Que fica ali naquela condição de ser marginalizado, no meio dos estereótipos sociais, vamos colocar assim. Ele foge. Até rejeitado, né? Você não quer ser o nerd. Exatamente. E depois você evolui pro geek, né? Que é o cara mais acessível. E entra a questão, introduz a questão da tecnologia. Uhum. Mas o nerd, cara, eu acredito que é o cara que ele tem um amor e uma paixão por algo de verdade. Assim, né? Eu acredito que o nerd é um refúgio. A nerdice é um refúgio de muita gente. E uma religião de muita gente antes de conhecer a Cristo. Sim. Né? No meu caso, era o meu refúgio. Uhum. Quando, tipo assim, era engraçado, porque onde eu me sentia mais comigo mesmo era lendo história em quadrinho, era estudando personagens de RPG, era dentro deste mundo no qual eu me sentia pleno. Né, cara? Estudando. Engraçado que às vezes a pessoa pensa que estudar é só uma matéria da escola. Não. O nerd, ele estuda o personagem da RPG, ele estuda como passar a fase do jogo. Exatamente. Estuda a fala do diretor do filme e tal. Eu lembro, cara, na minha época de criança, né? Pensa, eu nunca cresci, né, cara? Tipo assim, eu cheguei, eu tenho a mesma altura desde os 14 anos. Então. Sempre destinado a ser um anão do Senhor dos Anéis. Destinado a ser um anão do Senhor dos Anéis, né, cara? Parrudo e pequeno desde os 14 anos de idade. Então, pensa você lá na minha época, né, cara, que nem eu, pra você ter uma ideia. A gente aprendia a tabuada até o 10, né? Era a regra. Uhum. Na escola básica a gente aprendia tabuada até o 10 e tinha até uns lapisinhos que vinha com a tabuada, né? Sim. Cara, o meu prazer era fazer tabuada até 30, até 40. Eu disputei, ganhei todos os campeonatos de matemática de tabuada na minha escola, né, cara? Sabe o que a gente ganhava? Era cara, o que era aquilo? Um brochezinho? Era um brochezinho de um tecido verde e amarelo dobrado, passado um alfinete. Eu apanhei no primeiro campeonato de matemática que eu ganhei na escola, né? Eu apanhei por causa disso. Eu apanhava por ser inteligente. Tirava 100 e apanhava, né, cara? Na minha época tinha o BMAP.
Daí até a Andressa vai lembrar. Era engraçado isso. O meu foi uma foto que penduraram no Exatamente. Desse cara, meu irmão. Uma foto minha. O meu irmão ganhou um campeonato de poesia da escola, né, cara? Nós pensando, nossa. Aí ia apanhar mesmo. Aí ia apanhar mesmo, né? Não, mas ele fez uma poesia do Indiana Jones, né, cara? Então, apanhar também. Do Indiana Jones? Lembra como é que foi? Cara, era uma coisa tipo assim, eu queria ser como ele, com chapéu e chicote e tal, desenvolveu, foi muito legal. Imagina pra quem nunca viu o filme. Pra quem nunca viu o filme, né? Sabia que o que influenciou, uma coisa bem do nerd, né, cara? Sabia que quem influenciou o Indiana Jones foi o Alan Quatermain, né? Que era anterior até, teve até o livro mais famoso dos contos, As Minas do Rei Salomão. Sim. Então, esse herói, que era o aventureiro escrito em 1848, que influenciou o Indiana Jones que a gente conheceu depois, né, cara? Mas, voltando pra cá, isso é aquele minuto nerd. Fechando parênteses. Quando a gente pensa em nerdice, cara, nerdice é aquilo que você gosta de verdade, cara. Aquilo que você se aprofunda, que você conhece. Estudar sobre algo é uma coisa muito nerd, né? Sim, cara. Se aprofundar. Descer lá no underground, no subsolo mesmo. Conhecer as coisas mais íntimas do seu personagem, né, cara? Tipo, do que você faz. E aí, por isso que eu digo, cara, que todo cristão torna-se um bom nerd. Todo bom cristão torna-se um bom nerd sem saber. Tem que ser um nerd para ser um bom cristão. Tem que ser um nerd porque você tem que estudar. Você tem que se mergulhar na palavra, você tem que se aprofundar naquilo que você conhece. Você tem que se dedicar ao conhecimento. O conhecimento não vem à toa. E a Bíblia diz, é claro, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando não quer perecer, conheça. Sabia que esse era um dos textos que mais me dava medo da Bíblia quando era criança? Aí eu nunca quis faltar conhecimento, por isso que eu comecei a estudar a Bíblia. Perecer não deve ser algo bom. Perecer não é alguma coisa interessante, né, cara? E aí você pensa assim, quando a gente fala de nerdice, e que eu digo pra você, o que me fez muito entender Bíblia foi eu já ter lido muita literatura medieval. Sim. Então não era distante a ideia de reino, de rei, né, cara? Essa coisa se tornou muito clara na minha mente, assim. E o entendimento de que, cara, falava de batalha, falava de povos, falava de poder sobrenatural. Cara, ler Bíblia pra mim era quase como ler um livro de RPG, né? Quando eu comecei a ler Bíblia, quando eu me converti por conta do RPG, né? Que eu tive uma experiência espiritual. Então, quando eu comecei a ler Bíblia, eu falei, cara, eu não tô diferente do ambiente, do mundo espiritual que eu conheci. Então, é até uma pauta que a gente pode conversar aqui hoje, mas é como se fosse uma engenharia reversa. O pastor estava lendo algo que foi inspirado pela Bíblia, sem saber que foi inspirado pela Bíblia. Sem saber que era Bíblia. Tecnicamente a gente sabia que tinha muita coisa de Bíblia, né, cara? Mas a gente não imaginava. Eu não imaginava, cara, mesmo tendo nascido num lar católico, educado como católico, ter feito a primeira comunhão, eu não tinha a dimensão da Bíblia. Da influência da Bíblia e o quanto ela era rica dessas informações. Aí depois que eu tive uma experiência com Deus, né, cara, tipo assim, aí fui ler Bíblia de verdade, ali eu tive um encontro com um texto que falava assim, cara, parece que eu tô lendo as Durmas de Avalon, né, tipo, porque aí você vai descobrir que toda a literatura medieval, ela é 100% inspirada na Bíblia, né. Perfeito. Os contos do arturianos, né, cara, o próprio Ser Gawain, o Cavaleiro Verde, né, então toda essa literatura que você lê, ela é toda inspirada na palavra de Deus, né, cara, e daí quando você começa a ler Bíblia, você começa a entender que existe todo uma estética literária muito própria para a palavra de Deus, né? Seja ela histórica, poética, que são os livros mais clássicos, né? Quando você pensa na Bíblia como um livro de história, ele é riquíssimo em detalhes e ele não poupa ninguém, né, cara? Não. A Bíblia é um livro assim, cara, ela não passa a mão em ninguém. Seja o rei mais poderoso da terra, seja a pessoa mais simples, a Bíblia explora, expõe a mazela, o pecado, a fragilidade humana. Ninguém tá livre da consequência. Ninguém tá livre da consequência. Mesmo aquele que é segundo o coração de Deus ainda precisou pagar pela consequência. Exatamente.